Olá, minha amada, meu amado, espero que esteja tudo bem com vocês, que este sábado, esse final de semana, seja de muita paz, de muita bênção de Deus. Tema: oramos a Deus porque confiamos nele. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Neemias, do 1 a 11, que diz: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Aquileus, 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobrevieram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei. Eu chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: a Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos. Faço confissão aos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e minha casa, de meu pai, pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então ainda que os teus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. O 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Né? Primeiro ele disse: ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, quer dizer, servo Neemias, e a oração dos teus servos, quer dizer, do irmão e dos amigos, que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Eu ainda era copeiro do rei. Querido, existem as más notícias, né? A Bíblia diz lá em Provérbios que o nosso coração tem que estar preparado para as más notícias. Neemias, ele era judeu e descendente do povo escolhido de Israel por Deus. E ele estava ali trabalhando para o rei, ele era copeiro do rei, quando ele recebeu essa má notícia. E é interessante que as más notícias nos entristecem, nos abala emocionalmente, nos desestrutura. E ali a Bíblia diz que Neemias, ele chega a se sentar, né? Ele levou um choque de ver que a cidade natal dele estava destruída e o povo tinha sido levado escravo, os seus descendentes escravos. Eu não sei o que está se passando com você. Ali Neemias teve uma grande perca. Foram levados todos os seus embora para fazer de escravo. Ainda destruíram a cidade, tocaram fogo na cidade.
foi uma catástrofe. Talvez você esteja aí também, como Neemias, triste, cabisbaixo e chorando. Lembra-te, Senhor. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, Lamentações 3:21. E nesses momentos, nós temos que lembrar daquilo que nos dá esperança. Com essa frase, o profeta Jeremias, que viveu de uns séculos antes de Neemias, deixa evidente seu anseio por dias melhores, ainda que não os vislumbrasse no curto prazo. Na leitura bíblica proposta, Neemias deixa explícita sua tristeza com a situação do povo escolhido por Deus, que tinha sido derrotado pelos babilônicos. Parte tinha sido levado para a Babilônia, mas alguns tinham ficado em sua terra. Ao questionar Anani, um dos seus irmãos, sobre a real situação dos compatriotas de Jerusalém, recebe a notícia desanimadora de que muitos tinham morrido. Que tristeza, né, gente? E que os sobreviventes estavam passando privações. E as novidades ruins continuavam, não pararam aí, não. Os muros da cidade estavam todos destruídos e as portas destruídas pelo fogo. Era o quadro deprimente, triste de visualizar. Às vezes a gente olha para o quadro de alguns amigos nossos ou de familiares, né? Muitas das vezes do Brasil e do mundo. Quadro triste, né? Diante disso, Neemias tinha duas opções: ficar indiferente ou reagir à situação. Inteligentemente, ele opta em fazer a coisa e começa orando a Deus, a coisa certa. Diante das dificuldades, dos problemas, o primeiro posicionamento que você deve tomar é recorrer a Deus. Porque a própria palavra diz, lá em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Buscando o seu favor e o seu socorro. Amém? Salmos 46 diz que ele é o nosso socorro, bem presente em qualquer situação. É interessante que sua oração ele utiliza em argumento bem humano, muito distante dos atributos de Deus. Ele pede que o Senhor se lembre do que havia prometido a Moisés quando da libertação do povo hebreu do Egito. Parece sarcástico por parte de Neemias tal pedido, como se Deus pudesse ser acometido por uma amnésia. No entanto, essa oração era pedido de socorro de um homem que amava seus compatriotas e a sua terra, e que não concordava com a situação que estava vivendo. Talvez seja esse o seu caso hoje. E o grande segredo para ser ouvido sempre é orar a Deus e confiar somente nele. Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado. Quando Neemias ora, ele começa logo ali o arrependimento. Ele é um grande intercessor. O intercessor é aquele que se coloca no lugar de alguém, no lugar de uma pátria, no lugar de uma nação, no lugar de um filho ou de um pai. E começa ali a pedir perdão pelos atos daquela pessoa. E ali Neemias começa a dizer que Deus tinha dito que se eles fossem fiéis, Deus ajuntava eles e abençoava. Mas se fosse infiel, espalharia. E eles escolheram, Israel escolheu ser infiel. E foram espalhados. Eu quero te dizer, escolha sempre ser fiel a Deus. A palavra do Senhor, que Deus procura tais adoradores, né? Que adoram em espírito e em verdade. Mas lá no Salmo 101, versículo 6 diz: os meus olhos estão à procura dos fiéis desta terra. Se está à procura dos fiéis é porque está escasso. Deus quer fiéis. O fiel que eu falo não é só questão de dizimar, não. Por que ele quer o fiel? Porque o fiel ele é um adorador. Todos os dias ele está na presença do Senhor. Um pai da terra todo dia quer ver seus filhos. Todo dia quer conversar com seus filhos.
Assim é Deus. Então ele procura os fiéis da terra para que more com ele, assim que ele diz, para que ande com ele. Glória a Deus. Então, o grande segredo para ser ouvido sempre é orar a Deus e confiar somente nele, pois ele certamente é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, oramos a Deus porque confiamos nele, amém? Confiamos em Deus porque oramos a ele e sabemos que ele vai nos ouvir. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão recebendo má notícias, estão passando um período de grandes lutas. Oh, Jesus, seja o socorro dele. Oh, meu Pai, ampara essas pessoas, dê um abraço de conforto, dê um abraço perdoador, Jesus. Pai eterno, Pai soberano, sabemos que as lutas é um processo de Deus. E nós estamos aqui em processo. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminar. Estamos sendo lapidados por Deus. Deus está forjando em nós o caráter de Cristo. E é nas lutas, é no sofrimento, que muitas das vezes nós vamos nos voltar para o Senhor. Às vezes nós só queremos a busca desenfreada pelas coisas materiais. E vamos nos afastando tanto de Deus. E vamos ficando secos espiritualmente. E Deus vazio, com uma sede e fome espiritual. E Deus permite tais situações, porque é o único jeito que Ele tem para fazer o seu povo voltar-se para Ele. E neste dia, que o Senhor vá até essas pessoas que estão assim, ô Espírito Santo, toque para que elas possam se voltar para Ti. Reconhecer que são pecadoras, que são falhas, e que necessitam nesta hora do Teu perdão, da Tua ajuda, do Teu socorro, em nome de Jesus. Tu és o socorro bem presente em nossas vidas. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai entrar em intervenção. E vai aí onde esta mulher que tem chorado, providenciando o sorriso. E vai aí onde esse homem que tem chorado, providenciando o sorriso. E vai aí nesta mãe inquieta que não tem paz, nesse pai inquieto que não tem paz, e vai trazendo a paz. E vai aí nessa pessoa cheia de amargura, toda ferida emocionalmente, espiritualmente. Vai espremendo as feridas, colocando o teu óleo, teu bálsamo, e colocando na amargura alegria. Alegria de viver, prazer de viver. Bom final de semana a todos. Que Deus guarde você, o teu cônjuge e os teus filhos debaixo do sangue do Cordeiro. As tuas finanças, tudo que você tem guardado debaixo do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento esteja sobre você e a tua família. Um shalom Adonai.